Bom dia. Eu estou muito preocupado porque o pastor me deu só 2 horas para pregar. Eu não sei se vai dar tempo. Eu estou com tanta coisa para falar com vocês hoje. Quem está feliz de verdade de poder escutar a palavra? É a única coisa que resolve a nossa vida, para quem não sabe, tá? A única coisa que resolve a nossa vida. Tem muita coisa que dá jeitinho. Resolver só a palavra de Deus. Então, quanto mais você entende da palavra, mais você domina sobre essa vida terrena. Para quem não me conhece, eu sou o marido da Janine há 20 anos, pai de 4 filhos. Júlia, José, que está aqui comigo, fica de pé, José. José. Falei, você quer lá ver o papai pregar? Ele falou, se você me levar no jogo do Real Madrid, pai, eu até escuto. Eu sou pai da Júlia, do José, do Joaquim e da Jasmin. 4 filhos. Ou seja, eu não sou pastor de igreja, né? Eu sou um pregador da palavra voluntariamente, mas se eu tivesse uma igreja, a igreja já começaria lotada, já só com meus filhos. Já começaria cheia. E eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um instituto de educação no Brasil chamado Instituto Destiny, onde a gente ensina as pessoas o que a escola não pôde ensinar. Na escola você aprendeu MMC, MDC, raiz quadrada, tabela periódica, e você não usa nada disso no dia a dia, mas ninguém te ensinou a lidar com as suas próprias emoções, lidar com gente difícil, lidar com dinheiro. Você lida todo dia com pouco ou com muito, você lida, né? Lidar com a vida é complicado, e nós, através do Instituto Destiny, treinamos as pessoas a lidarem melhor com a vida. Também escrevo livros para ajudar as pessoas. Não sei se alguém aqui já leu algum livro nosso. Já? Tem aí? Quem tem um livro na mão? Quem tem um livro na mão? Então, olha só, eu não vou poder, no final, falar com todo mundo. Mas quem tiver o livro na mão, no final eu vou assinar aqui rapidinho. Tá bom? Quem tiver o livro na mão. Esse é o nosso livro mais recente, Ganhe o Mundo Sem Perder a Alma. Aconselho fortemente você lê-lo. Eu trouxe de presente para o pastor Juliano e sua família. Só tem esse aí. E também, através do YouTube, nós temos programas em que nós nos comunicamos com 20 milhões de pessoas por mês, através dos nossos programas no YouTube. Alguém aqui já é aluno do Café com Destino? Não, peraí. Então, vamos fazer direito. Alguém aqui já é aluno do Café com Destino? Então, tá. Quem não é, Deus está perdoando esse pecado hoje. Comece. Amanhã, segunda-feira, tem 6h57 da manhã, de segunda a sexta. E todo domingo, voluntariamente, eu prego a palavra de Deus no YouTube. Como eu falei, eu não sou pastor de igreja, mas um dos chamados que Deus me confiou foi pregar o Evangelho, e faço isso de forma voluntária, sem ser pesado a ninguém. Abre comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 41. Nós vamos ler a partir do versículo 50. A mensagem de hoje eu quero explicar para vocês do processo do sofrimento à prosperidade. Quase todo mundo na vida vai passar por algum tipo de sofrimento. Alguns vão ficar mais tempo nele, outros vão passar por rápidos períodos de sofrimento e vão sair. Porém, poucas pessoas vão alcançar o nível da prosperidade. Prosperidade que eu estou falando não é dinheiro. Prosperidade é ter tudo o que você precisa para cumprir o teu destino na Terra. Você precisa de uma família, você precisa de paz interior, você precisa de saúde física e mental, porque nós estamos vivendo uma epidemia, um surto de saúde mental no mundo. As pessoas estão enlouquecendo mentalmente, emocionalmente, adoecendo rápida e coletivamente. Então, prosperidade, dinheiro é só uma pequena parte dela. Na verdade, é ter tudo que você precisa. É por isso que não dá para você ficar se comparando com os outros. Uma das besteiras que a gente faz na vida é ficar se comparando com os outros, porque o que você precisa não é a mesma coisa que eu preciso. Eu, por exemplo, preciso dos meus 4 filhos para ter a segurança emocional que eu tenho. E se eu estivesse no shopping andando com os 4 e um se perdesse, eu não ia falar, mas tem 3, né? Vamos continuar. Não, eu vou deixar os 3 encostados e vou correr atrás do que se perdeu. Como o pastor faz com as 100 ovelhas. Quando uma se perde, deixa 99, porque ele não aceita perder ninguém. Então tem coisas que eu preciso muito. Já você talvez não precise da mesma coisa.
Tem gente que não precisa casar, tem gente que precisa muito casar. O apóstolo Paulo não precisou casar e cumpriu o seu propósito, sim ou não? Mas tem gente que precisa. Quem precisa aqui? Desesperadamente. Ali, tem alguns desesperados aqui, né? Você sabe que eu sou bom de casar os outros, né? Deixa a mão levantada quem quer casar. Quem quer casar? Ali, ó, você aqui, ó, com ele ali, ó. Já está ali. Ele com aquela ali. Né? Já marca o almoço, oi. E vamos resolver isso. O pastor, no final, até faz a cerimônia. Aqui a gente, crente assim, almoça junto. Gostou? No culto da noite está casando. Então, do sofrimento até a prosperidade, é um processo complexo que eu vou te ensinar rapidamente. Por que um processo complexo? Porque muita gente vai passar pelo sofrimento, mas nem todos vão chegar à prosperidade. Quem está entendendo? Pelo sofrimento é mole, todo mundo vai passar. Tá? Para chegar à prosperidade é um grande problema. Agora, biblicamente falando, as pessoas que tiveram relevância, repete comigo, relevância, em sair do sofrimento e chegar à prosperidade, foram estrangeiros. Os maiores homens e mulheres da Bíblia foram estrangeiros. Nem todos serão estrangeiros. Muita gente nunca vai sair do Brasil. Muitos espanhóis nunca vão sair da Espanha. Muitos americanos nunca vão morar em outro lugar que não seja América. Mas existem pessoas que Deus escolhe a dedo para passarem pelo seu processo em terra estrangeira. Eu vou lhe explicar por quê. Porque Deus não consegue tratar todos iguais, não porque Ele não seja o mesmo, mas porque nós somos diferentes. Eu tenho 4 filhos, eu sou o mesmo pai, o mesmo amor, mas cada um tem uma forma diferente. Para tratar com José é totalmente diferente que eu trato com a Júlia, que é a mais velha. Ela precisa que eu fale com um tom mais baixo, ela é muito sensível, ela já é uma moça. Eu preciso ser cortês, eu preciso mostrar para ela o que é ser um homem de verdade. Eu abro o carro para ela, a porta do carro para ela, para o José, eu falo assim, se vira, vai você. Né? Aliás, você lava o carro para mim. Então, para cada filho é um tratamento diferente. Sim ou não, gente? E assim Deus funciona com a gente. Você não está aqui por acaso. Você não caiu aqui de paraquedas. Tinha um plano para você estar em terra estrangeira. E a Bíblia diz, em Gênesis 41:50, que antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, o primogênito, o chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos, de toda a dor, de toda a casa do meu pai. Mas ao segundo filho chamou-lhe Efraim. Repete comigo bem alto. Efraim. Mais alto. Efraim. Pois disse: Deus me prosperou na terra da minha aflição. Deus me prosperou na terra da minha aflição. Eu não sei porque as pessoas falam contra a prosperidade, porque se Gênesis Apocalipse a Bíblia fala de prosperidade, é que prosperidade não é tudo. A eternidade é muito mais importante, vida em santidade é muito mais importante, tudo isso é muito mais importante. Mas de Gênesis Apocalipse a Bíblia fala de prosperidade, tanto que a Bíblia diz aqui que José prosperou. Ele não foi derrotado em terra estrangeira. Ele não foi envergonhado em terra estrangeira, por mais que isso tenha passado por alguns dias. Não pense que poucos dias da sua vida determinam como será toda a sua vida. Um erro na vida não é uma vida de erros. Um dia triste não é uma vida triste. Uma derrota não é uma existência de derrota. E nós vamos ver na Bíblia que grandes homens e mulheres passaram por processos obrigatórios no estrangeiro. Ninguém sonha em ser exilado. Ninguém quer se sentir sozinho e na escassez em outro país. Não é desejo de ninguém estar numa terra onde você sabe que não pertence ali. Eu já fui estrangeiro por 2 vezes, dos meus 18 aos meus 20 anos. Eu era músico voluntário da igreja, em algumas igrejas aqui na Europa, ou seja, eu era um adolescente, um jovem de uma igreja do subúrbio do Rio de Janeiro e abriu uma vaga que você tinha que se virar para entrar, pagar sua passagem e se manter para poder servir na abertura de igrejas que estavam acontecendo.
Igual o pastor estava falando que abre igrejas. O pastor perguntou, se tiver algum músico voluntário, eu falei, não tinha dinheiro, não tinha nada. Eu falei assim, eu vou aproveitar essa oportunidade, quem sabe eu aprendo alguma coisa. E nessa oportunidade, eu fui estrangeiro dos 18 aos 20 anos, aqui na Itália e na Suíça, e de 2018 a 2020 morei nos Estados Unidos. Concluí meu mestrado e também morei com a minha família. Então, por mais que você esteja bem ou mal, com dinheiro ou sem dinheiro, estar em terra estrangeira, você tem o sentimento de eu não pertenço. É um sentimento de não pertencimento, que é uma forma que Deus usa para espremer tua alma, para te deixar no ponto certo dele começar a te usar. Que é o ponto do quebrantamento, que é o ponto do eu preciso de Deus, que é o ponto de eu não sou o suficiente. É o ponto de Deus vai ter que fazer alguma coisa da minha vida. É o ponto eu não me sinto bem, então que o Espírito Santo me alimente. É o ponto que você percebe que sozinho não dá e que sem Deus é impossível continuar. Mas Deus não faz isso com todo mundo, não. Tem gente que Deus trata lá no Brasil mesmo. Agora, tem pessoas que vão tocar a história e Deus traz para o estrangeiro. Por quê? Porque existem pessoas que vão aprender coisas, prosperar em coisas e assumir coisas para resolver problemas que, de onde eles saíram, jamais ele resolveria. Pense em Neemias. Neemias era judeu, ou seja, israelense. E estava servindo o rei da Pérsia. Ele estava em outro país, trabalhando como copeiro. Ele era trabalhador, ganhava o saláriozinho ali. E um dia surgiu um grande problema. O problema era que Jerusalém estava destruída. O problema é que a cidade eterna, que a Bíblia inclui, Jerusalém é tão importante que ela não é só uma cidade geopoliticamente importante hoje. Na eternidade ela vai continuar. A Bíblia diz que descerá do céu a nova Jerusalém. É uma cidade eterna. Essa cidade estava destruída. E sabe quem tinha a solução para reconstruir essa cidade? Não era nenhum guerreiro de Israel, não. Era o copeiro do rei Artaxerxes lá na Pérsia, que tinha a estratégia e tinha as cartas. Ele era copeiro, ele servia a mesa, era garçom, sommelier. Ele não era chefe de nada. Ele não era dono de nada. A gente fala assim, Deus só vai me usar se eu tiver minha empresa. Deus vai te usar na hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Deus é Deus, você é você. E Neemias estava servindo o vinho do rei. O rei fala assim, que cara estranha é essa? Eu nunca te vi triste. Ou seja, um homem que está em terra estrangeira, trabalhando para os outros, sempre feliz. A ponto de um dia que está triste, o rei fala, tem alguma coisa errada contigo. O que você quer? Rapidamente. Ele não fica, não sei, rei. Desculpa, eu estou com vergonha. Não sei pedir. Isso é coisa de gente que realmente nunca vai sair do sofrimento para a prosperidade. Quem vai sair do sofrimento para a prosperidade sabe o que quer. E sabe pedir. Tiago capítulo 4, pedis e não recebeis porque pedis mal. Não sabe nem pedir. Quando Artaxerxes pergunta o que você quer, ele fala, eu quero cartas para poder passar nas fronteiras. E mais cartas para pegar material para reconstruir Jerusalém. 52 dias depois, ele sai da posição de garçom, sommelier, servo, e vira governador de Jerusalém. Do sofrimento à prosperidade. Ou seja, ele foi e voltou. Mas existem pessoas que foram e nunca mais voltaram. Daniel era judeu na Babilônia e nunca mais voltou. Ele ficou servindo 4 reinos na Babilônia. Mas enquanto na Babilônia, nunca se contaminou nem sequer com as iguarias, nem sequer com a mesa do rei. Ou seja, ele não estava no país dele, mas o Deus da nação dele continuava dentro dele, mesmo em outra nação. Não é porque nós estamos em terra estrangeira que o nosso Deus não continuará sendo Deus. E Deus tem seus propósitos. Ele pode tirar alguém da sua nação para ser bênção na outra. Ele, como fez com Daniel, ele pode fazer como Neemias, te leva para uma nação para aprender coisas, para ter ideias, estratégias, poder, carta, alguma coisa para depois voltar e fazer diferença na sua. Quem está pegando essa? E por diversos motivos nós somos espalhados no estrangeiro. Por exemplo, Adão, porque errou, foi expulso do Éden e foi ser estrangeiro pela terra. O erro dele o levou a ter que peregrinar na terra. Já Noé não fez nada,
mas teve que recomeçar em outra terra pelo erro dos outros. Porque a terra estava má. Deus quis destruir a terra, colocou Noé na sua arca e ele teve que recomeçar em outro lugar. Então tem vezes que você é expulso ou vai para um lugar porque você errou e está fugindo do seu erro, e tem vezes que outros erraram com você. Quem está entendendo? Mas tem vários outros tipos de estrangeiros. Nós temos o estrangeiro que perdeu tudo e não tinha mais outra opção a não ser sair do seu país. Ruth. Ruth era uma moabita. Seu esposo morreu, seu sogro morreu, seu cunhado morreu. E só sobrou Noemi, sua sogra. Orfa, sua cunhada, foi embora. E Noemi, que era israelita, falou, olha, eu vou voltar para o meu país, você é nova, tenta reconstruir sua vida. Ela fala, não, para onde tu fores eu irei, onde tu repousares, repousarei, o teu Deus será o meu... Aqui muda tudo. O teu Deus será o meu Deus. Meu Deus não vai ser mais o Deus de Moabe, a terra em que moro, mas será o Deus de Israel para onde estou indo. E quando ela chega em Israel, ela vai como trabalhadora comum, catar espiga de milho no chão. Como a maioria dos estrangeiros começam, de baixo. Porém, um homem a vê e se apaixona por ela. Debaixo das instruções de Noemi, Ruth colocou o melhor vestido, colocou o melhor perfume. Uma mulher mais entendida mentoreou essa jovem viúva. E Boaz um dia acorda, vê Ruth aos seus pés. Já sabendo que ela era trabalhadora, porque os trabalhadores eram fofoqueiros, tinha contado, essa mulher nem no almoço descansa. Ela trabalha o tempo todo. Então ele já sabia da boa fama dela e agora admirou a beleza dela. Mas ele era o melhor partido da cidade. O mais rico, temente a Deus, dono dos campos. E eles se casam. E o último versículo do capítulo de Ruth, do livro de Ruth, diz: e Boaz casou com Ruth e tiveram um filho que se chamava Obed. E Obed casou-se e teve um filho que se chamou Jessé. E Jessé teve um filho que se chamou Davi, o rei de Israel. Aquela mulher estrangeira que estava saindo da sua terra por uma necessidade, porque ficou viúva e já não tinha o que comer, estava indo para o próximo nível. Não só de casar com o melhor partido do lugar, mas para entrar na linhagem real do rei Davi, que deu linhagem a Jesus. Você não tem noção porque Deus te tirou da tua terra. Porque quando Deus tira alguém da sua terra, é por 3 motivos. Para quem vai anotar, quando as pessoas não anotam, eu fico até nervoso, porque como é que as pessoas vão lembrar no outro dia? Mas para quem está anotando, Deus só te tira da tua terra por 3 motivos. 1, para te proteger. 2, para te colocar num processo que só fora você iria aprender. 3, para te promover. Você imagina que Davi também foi estrangeiro, o rei de Israel. Porque quando ele estava perseguido por Saul, contra a sua vontade, a Bíblia diz que ele teve que sair de Israel e foi se esconder numa cidade chamada Ziglag. E se escondeu também numa caverna chamada Adulão. E nesses lugares, em vez de estar reclamando, em vez de estar murmurando, em vez de estar falando para que eu estou aqui, ele estava treinando um exército. Tem gente que está no exílio, em vez de aprender para que o processo seja mais rápido e te prepare para a promoção, fica só reclamando. O clássico exemplo bíblico disso é José, que era de Israel e por inveja, repete comigo, inveja, seus irmãos o venderam ao Egito. Em nenhum momento você verá José reclamando que era um escravo, estrangeiro, injustiçado. Mas o tempo todo, José não só estava dando o seu melhor, porque onde ele chegava, ele governava. Chegou na casa de Potifar, governava. Chegou na prisão, governava. Ou seja, ele dava o melhor dele onde ele chegava, mas também ele fazia muitas boas conexões. Tem gente que é tão ruim de lidar que não consegue fazer amizade nem na igreja. José fazia amizade na prisão. Copeiro, lembra de mim? Ó, padeiro, se te liberarem, fala para o faraó que eu interpreto sonhos. E um dia realmente foi isso que aconteceu. Um deles saiu. E 2 anos depois lembrou-se de José. Falou, tem um homem lá na prisão que revela sonhos. Eles trazem José sujo, fazem a barba dele, dão um banho, colocam a roupa de linho, colocam ele diante de Faraó. E Faraó fala assim, eu estou com um problema que nenhum mago do Egito consegue resolver. Nenhum sártapra, ninguém consegue dar uma luz no meu problema. E José fala assim, olha, não está em mim resolvê-lo, mas o Deus dos céus
São as mesmas palavras de Daniel na Babilônia, tá? A Bíblia é impressionante. Anos completamente diferentes, países completamente diferentes, a linguagem é a mesma. Não está em mim, não sou eu quem faço. Mas o Deus dos céus vai revelar esse problema. E quando ele resolve o problema, a gente está falando de fração de minutos. O faraó olha para ele e fala assim: quem melhor do que você? Está falando para o ex-presidiário, 10 minutos atrás estava preso. Quem melhor do que você para governar sobre todo o Egito? Você nunca sabe a hora que, como estrangeiro, Deus vai te tirar de um lugar de prisão e te colocar no lugar de governo. Você não tem ideia quando será. Eu só sei de uma coisa. Um dia antes, 24 horas antes, José estava deitado dormindo, sem ter a mínima ideia que no outro dia ele seria o homem mais poderoso da terra. A Bíblia diz que ninguém levantava a mão ou baixava a mão no Egito sem a permissão de José. Todas as nações, está escrito assim, todas as nações faziam fila para comer na mão de José. 24 horas antes, ele era um estrangeiro, injustiçado, preso, sem ter ideia que Deus iria virar a sorte dele de um dia para o outro. Esse é o Deus que a gente serve. Nem todos serão estrangeiros, mas os que foram, Deus usou muito. Mas todos os estrangeiros que nós vemos na Bíblia tiveram comportamentos que o levaram para isso. Sadraque, Mesaque e Abednego eram judeus na Babilônia e quando falaram, você vai ter que adorar outro Deus, eles falaram, não vou, então a gente vai matar você, então mata. Eles não negociavam os seus valores e a sua santidade e a sua vida com Deus por causa da cultura local. Não, que a cultura local, que bom, mas eu não vou me ajoelhar diante da estátua de Nabucodonosor, então nós vamos te queimar na fornalha. Pode queimar. É esse tipo de estrangeiro que Deus pega e coloca para governar. Para quem não sabe, eles viraram chefe dos negócios da Babilônia. A Babilônia, nessa época, era Nova York de hoje. Era a capital dos negócios. Eles viraram chefe dos negócios da Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego. Nenhum rei da Babilônia, da Pérsia, dessa região, tomava decisão sem escutar Daniel. Faraó não fazia nada sem escutar José. Nós temos outro exemplo clássico de estrangeiro que saiu do sofrimento para a prosperidade. Esther, uma órfã, filha de ninguém, criada pelo seu tio, na Pérsia. Você imagina o que essa menina teve que passar? Ser órfã hoje em dia já é difícil, você imagina há milênios atrás, numa terra extremamente machista como o Oriente, da época, hoje ainda um pouco. Ou muito. E um dia, o rei mandou recolher as meninas bonitas do reino para ele escolher uma para casar. O erro de uma rainha fez abrir vaga para uma ninguém. Vou repetir. O erro de uma rainha, a rainha Vasti já era rainha, ela já era mulher do rei. Mas ela cometeu um erro, ela bateu de frente com o rei, ela foi soberba com ele, tomou decisões e mandou fazer coisas que ele não gostava. O erro de uma mulher poderosa abriu a vaga para um Zé Ninguém. Uma pessoa desconhecida. Ninguém no sentido de desconhecido, ninguém sabe quem é. É filha de quem? De ninguém. Qual é o país? Estrangeira. E no dia da escolha, escolheram Esther. Mas ela não foi escolhida só para prosperar. Saí do sofrimento e prosperei. Não, não, não. Todo mundo que Deus tira, todo estrangeiro que Deus tira do sofrimento para a prosperidade recebe uma missão. Os judeus começam a ser perseguidos na Pérsia e armam uma cilada para matar todos os judeus. Esther convoca um jejum de 3 dias. Reverte a situação com o rei. E quem programou a morte dos judeus foi quem morreu. Quem armou a armadilha para você foi quem caiu nela. Eu vim aqui para te dizer que de Gênesis a Apocalipse, Abraão, Isaac e Jacó foram peregrinos em terras estrangeiras. De Gênesis a Apocalipse, Deus espalhou gente na terra, como também recebeu os estrangeiros. Lembre-se que o maior escritor em termos de textos no Novo Testamento não é o apóstolo Paulo, é Lucas. O apóstolo Paulo é o maior autor de cartas. Tem 13 das 27 cartas do Novo Testamento, mas em termos de letra, quantidade de texto, é Lucas, que era grego. Ele escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreveu o livro de Atos. Deus tem que trazer um estrangeiro para Israel
para poder registrar o que o israelita não conseguia acreditar para registrar. Deus faz esse intercâmbio para que a sua vontade se manifeste do jeito dele, na hora dele, da forma que ele quiser, com quem ele quiser. A melhor notícia, você não precisa ser filho de ninguém, você não precisa ter €1 no bolso, você pode ser preto, pode ser branco, pode estar acima do peso, pode estar abaixo do peso, você pode ter vindo há 1 ano para cá, você pode estar 20 anos para cá. Deus não consulta passado para determinar futuro. Deus só olha o coração e quando ele vê um estrangeiro pronto para sair do sofrimento, ele já mostra o caminho de governo. É isso que a Bíblia diz. O impressionante é que Deus não desperdiça deslocamentos. Repete comigo, Deus não desperdiça deslocamentos. Ele usa isso como caminhos para a promoção. Quando eu fui estrangeiro na América, eu aprendi coisas que com certeza me trouxeram ao que eu estou vivendo hoje. Mas eu lembro de uma coisa quando eu fui servir na Suíça, ou seja, para poder sobreviver, eu lavava tapete. Então, eu trabalhava para uma firma, ganhava por hora. Eu não sei como é que é aqui na Espanha, na Suíça me davam por hora. E uma vez me deram um serviço muito grande num hotel em Zurique. Eu tinha 19 anos. E quando eu olhei o tamanho, era uma suíte presidencial, era muito grande. Eu olhei o tamanho e falei, meu Deus, eu vou levar o dia todo para lavar isso aqui. E aí jogava o produto, passava a máquina, jogava, era eu sozinho, jogava o produto, jogava a máquina e ia todo dia todo. E quando eu acabei de limpar, sei lá, 3, 4 horas limpando aquilo tudo, eu parei, olhei e falei, a vista assim da cidade de Zurique, eu falei, que coisa linda. Eu estou aqui lavando esse tapete para poder ter dinheiro, para ter o que comer esse mês. Será que um dia Deus vai deixar eu estar num lugar desse aqui? Ano retrasado, uma empresa da Suíça me chama, me convida, liga para o escritório e me convida para dar uma palestra corporativa para 1000 empresários, jogadores de futebol, empresários e gente artístico da Suíça. Suíça e Alemanha. O encontro foi em Zurique. Eles me contrataram, fui lá como palestrante. E aí o contratante ligou e perguntou para a minha equipe o seguinte, o Thiago tem algum hotel de preferência em Zurique? Quando me perguntaram isso, eu falei assim, pergunta se ainda existe o hotel tal. Aí ele falou assim, ainda existe. Eu falei, me bota nessa suíte presidencial. E ano retrasado, eu e minha esposa entramos na suíte. Falei, já limpei muito esse tapete aqui, mas agora a gente vai usar essa cama. Deus te tira do sofrimento para te levar ao governo. E Ele permite você peregrinar em terra estrangeira. Talvez você volte um dia, como Neemias voltou. Talvez você fique para sempre, como Daniel. Talvez você tenha ido por culpa sua, como Adão. Talvez você tenha vindo por culpa de outras pessoas, como Noé. Não importa qual é a sua situação. Qualquer situação que você esteja, a Bíblia vai mostrar um estrangeiro igualzinho, que passou exatamente pelo que você. Eu vim porque eu perdi tudo, Ruth. Eu vim porque eu tinha uma missão, Esther. Eu vim porque erraram comigo, Noé. Eu vim... Não importa. Vai ter alguém na Bíblia que se encaixe exatamente na tua história, porque a Bíblia foi escrita para você. Para você perceber como Deus já sabia de tudo, porque Ele é o dono do futuro. Você não sabe o que vai comer amanhã ou como é que vai ser essa noite. Você não sabe o que te espera na quarta-feira. Deus já sabe quem você será daqui a 5 anos, por isso Ele te deixou de pé até hoje. Você já era para ter caído, você já era para ter desistido, você já era para ter voltado, mas Ele te manteve até hoje, porque Ele te viu no futuro e falou, é Ele que eu vou usar, é ela que eu vou usar. E o teu testemunho, que você tinha até vergonha de contar porque era vergonha, agora vai virar depoimento para as pessoas acreditarem que Deus era com você. Tem gente que não contava o passado por vergonha. E é justamente o nosso passado que Deus vai usar para mostrar para todo mundo que Ele é Deus. Quem faz é Ele. E eu encerro dizendo o seguinte. Eu sirvo a Deus por muitos motivos. Tem muitos motivos para eu servir a Deus. Eu realmente tenho uma certeza que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E eu, querendo ou não querendo, toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar diante dele. Então eu já faço isso antes por livre e espontânea vontade. Eu já vi a graça e a misericórdia de Deus na minha vida, na vida de tanta gente. Eu já vi milagres do Senhor. Eu
Eu já vi tanta coisa que a presença de Deus é a coisa mais importante para mim. O apóstolo Paulo diz em 2 Timóteo 4 que agora está me reservada a coroa da justiça. Ele percebe que vai morrer, ele anuncia, olha, combati o bom combate, corri a carreira, guardei a fé. Agora me será entregue a coroa da justiça, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Então todo mundo que ama a vinda de Jesus tem uma coroa esperando, a coroa da justiça. São 5 tipos de coroa que o Novo Testamento promete para quem vai ser salvo. Dependendo do teu comportamento, da tua obra, é um tipo de coroa. Por exemplo, quem ama a vida do Senhor é a coroa da justiça. Quem ganha almas é a coroa da alegria. Está tudo na Bíblia. Cada tipo de coroa é um galardão. E eu amo tanto a vinda do Senhor que eu amo minha família, mas prefiro estar com o Senhor. Eu amo ter a relevância que eu tenho, mas eu prefiro estar com o Senhor, porque eu amo a vinda do Senhor. Seja Ele me levando ou Ele voltando e me buscando, tanto faz. Eu prefiro a vida com Deus. Mas tem uma coisa de tudo isso, que é o que me faz prostrar-me, render-me e falar, é só Jesus mesmo. Jesus é o único, não existe nenhuma outra filosofia, não existe nenhuma outra religião, não existe nada, ninguém que te promete o que Jesus te promete. Eu perdoo os teus pecados, apago o teu passado e jogo no mar do esquecimento. Você pode procurar em qualquer lugar, nenhuma fé, nenhuma religião, nenhum homem, nenhuma mulher vai te prometer o que Jesus te promete. Eu perdoo os teus pecados. Tudo que nós fizemos no nosso passado está escrito. E Deus tem tudo registrado contra nós. Aí na cruz ele decide pegar essa cédula de condenação. Cada detalhe que você nem lembra que fez, está tudo anotado. E ele rasga para que nenhuma condenação estivesse naquele que está em Cristo Jesus. Então eu quero terminar a mensagem de hoje convidando as pessoas que já não conseguem mais fugir da presença de Deus, falam, eu preciso me entregar de vez mesmo. Você talvez nunca tenha confessado com a tua boca publicamente que Jesus Cristo é o Senhor, mas a Bíblia diz assim, ó, aquele que confessa com a boca e crê no coração que Jesus Cristo é o Senhor, esse será salvo. Jesus vai pegar o nome dele, vai confessar diante do Pai, e o Pai vai escrever o nome dele no livro da vida. Vantagem número 1, teu nome entra no livro da vida, quando você apagar os olhos aqui na terra, você abre diretamente na eternidade. Como assim diretamente na eternidade? Está na Bíblia. Quando Jesus estava na cruz, o ladrão falou assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus olha no olho do ladrão e fala, em verdade te digo, ainda hoje você estará comigo no paraíso. Fechou aqui, abriu na eternidade. Mas o nome tem que estar no livro da vida. Segunda vantagem, não importa o que você fez no passado, Deus apaga hoje, perdoa hoje. E a Bíblia diz que Ele não se lembra mais. Não pensa que Ele vai depois jogar na tua cara, não. O ser humano faz isso, Jesus não, Ele não se lembra mais. E a terceira vantagem está em Salmos. Aquele que teme ao Senhor, os anjos do Senhor o guardam e os livra de todo mal. Para temer ao Senhor tem que aceitá-lo, para você ter essa proteção espiritual. Às vezes você está sendo atacado, tem coisas que já era para acontecer, não acontece, terror noturno, depressão, um monte de confusão mental, de tormento, de culpa. Quando você fala, meu Deus, de onde está vindo isso? Ataque espiritual. E como é que você se protege? Os anjos do Senhor têm que estar ao seu redor, o sangue de Jesus tem que estar na sua vida. Então quando você vier aqui e disser, eu aceito, você está ganhando essas 3 coisas de presente. Teu nome no livro da vida, perdão de pecados e proteção espiritual. Então preste atenção nesse apelo. Se você nunca confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador publicamente, mas você quer fazê-lo hoje, levanta a sua mão. Ok, vem aqui na frente, deixa eu orar por você. Pode vir, pode vir. Quem está aceitando Jesus Cristo pela primeira vez hoje? Pode vir aqui rapidinho, isso. Glória a Deus. Uma libertação. Amém. Glória a Deus. Está sendo libertado. Fica à vontade. Quem está aceitando Jesus pela primeira vez? Deus te abençoe. Olha para mim. Nós vamos repetir uma oração juntos e depois vocês vão ser recebidos. Tem mais gente, tá?
Mas, gente, é que existem oportunidades que são únicas. Eu não perderia. Eu vim do Brasil. Deus me mandou aqui por causa de você. Espero esses últimos chegarem. E eu vou orar. Nós vamos fazer uma oração juntos. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Nós vamos fazer uma oração juntos. Essa oração não vai te tornar uma pessoa religiosa. Essa oração vai te salvar. Vai salvar a tua alma. Você vai deixar de ser apenas corpo e vai ser alma vivente para todo sempre. É para sempre essa decisão. A partir de hoje a proteção do Senhor estará sobre você e sobre tua casa. A partir de hoje a tristeza não vai mais conseguir encontrar o caminho da tua mente, a depressão, o ataque de pânico, as confusões mentais não vão mais conseguir encontrar o caminho do teu coração. A partir de hoje haverá proteção, haverá salvação. E saiba que a decisão que você está tomando não está afetando só você não, está afetando suas gerações que ainda nem nasceram. Meu avô aceitou Jesus na década de 20 e hoje o neto dele ainda está pregando e meus filhos serão pregadores. Ou seja, a decisão que você está tomando está afetando todas as tuas gerações. Repete comigo essas palavras. Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador. Eu me arrependo dos meus pecados. Perdoa cada um deles. Para lá eu não volto mais. Coloca meu nome no livro da vida. Porque a partir de hoje, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E os que recebem eles como irmãos e irmãs no Senhor, nós vamos contar até 3. E no 3 nós vamos virar. E eles vão receber uma nova família em Cristo Jesus. Em nome de Jesus.